Você já esteve numa situação em que todo mundo ao seu redor concordava com algo que você sabia, lá no fundo, que estava errado? Você já sentiu aquela pressão esmagadora para simplesmente acenar com a cabeça e concordar só para não ser o único a discordar? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Esse sentimento tem um nome e uma explicação fascinante. É a psicologia da conformidade. Vamos imaginar uma cena, um grupo de pessoas caminhando, todas em perfeita sincronia, como se fossem uma só entidade. Os passos são ritmados, os movimentos são idênticos, mas no meio desse mar de uniformidade, há uma pessoa que para, que hesita. Ela olha para o grupo, depois para o próprio caminho, e uma batalha silenciosa começa dentro dela. Seguir o fluxo ou seguir a própria intuição. Essa é uma metáfora poderosa para o que acontece conosco em situações sociais todos os dias, desde uma reunião de trabalho até um simples jantar com amigos. O desejo de pertencer, de ser aceito, é uma das forças mais primitivas e potentes da natureza humana. Nossos ancestrais dependiam do grupo para sobreviver. Ser expulso da tribo significava literalmente uma sentença de morte. Esse medo ancestral da solidão e da exclusão ainda corre em nossas veias. O famoso psicólogo social Salaman Asch conduziu uma série de experimentos nos anos 50 que ilustram isso de forma brilhante. Ele reuniu um grupo de participantes e mostrou a eles uma linha de referência ao lado de outras 3 linhas de comprimentos diferentes. A tarefa era simples: dizer qual das 3 linhas tinha o mesmo comprimento que a de referência. Era uma tarefa visual óbvia, mas havia um truque. Apenas um participante no grupo era o verdadeiro sujeito do teste. Todos os outros eram atores, instruídos a dar a resposta errada em certas rodadas. O que você acha que aconteceu? Incrivelmente, cerca de 75% dos participantes reais conformaram-se com a resposta errada do grupo pelo menos uma vez, mesmo quando a evidência diante de seus olhos gritava o contrário. A pressão social para concordar era tão forte que eles duvidavam de sua própria percepção. Eles sabiam a resposta certa, mas a ideia de se destacar, de ser o único a contradizer a maioria, era desconfortável demais. Quando o participante era entrevistado depois, muitos admitiam que sabiam que o grupo estava errado, mas não queriam parecer diferentes ou causar problemas. Outros chegaram a duvidar de seus próprios olhos, pensando: se todo mundo está vendo de outra forma, talvez eu esteja errado. Isso nos mostra o poder que o grupo tem, não apenas sobre nossas ações, mas também sobre nossa percepção da realidade. Essa pressão não é sempre explícita. Muitas vezes é um silêncio pesado, um olhar de desaprovação, a sensação sutil de que você está quebrando uma regra não dita. Pense naquela reunião onde uma ideia terrível é proposta, mas ninguém ousa falar. Um silêncio constrangedor paira no ar. Todos olham uns para os outros, esperando que alguém seja o primeiro a se manifestar, mas ninguém o faz. E por fim, a ideia ruim é aprovada, não porque todos concordaram com ela, mas porque ninguém teve a coragem de discordar. Esse fenômeno é conhecido como pensamento de grupo ou groupthink e pode ter consequências desastrosas. A conformidade assume 2 formas principais. A primeira é a influência social normativa. É quando nos conformamos para sermos gostados e aceitos pelo grupo. É o medo do ridículo, da rejeição, da solidão. Voltamos àquela necessidade fundamental de pertencer. Queremos ser parte do clube. E o preço da entrada é, muitas vezes, a nossa própria opinião. A segunda é a influência social informacional. Isso acontece quando estamos em uma situação ambígua ou incerta e olhamos para os outros em busca
de pistas sobre como agir. Assumimos que, se todos estão fazendo algo, eles devem saber de algo que não sabemos. É a lógica por trás de seguir a multidão numa emergência ou escolher um restaurante cheio em vez de um vazio. Confiamos na sabedoria coletiva do grupo. Mas aqui está o ponto crucial. A conformidade não é inerentemente má. Ela é a cola que mantém a sociedade unida. É por isso que paramos no sinal vermelho, esperamos na fila e seguimos regras sociais básicas. Sem um certo grau de conformidade, a vida em sociedade seria caótica. O problema surge quando a conformidade nos leva a silenciar nossa consciência, a ignorar a verdade e a tomar decisões ruins, tanto individualmente quanto coletivamente. O conflito interno que sentimos nessas situações é real. É a nossa necessidade de autenticidade lutando contra a nossa necessidade de pertencimento. É a nossa verdade individual contra a segurança do consenso social. Esse conflito pode ser angustiante, gerando ansiedade e uma sensação de dissonância cognitiva. Aquele desconforto que sentimos quando nossas ações contradizem nossas crenças. Então, como podemos resistir à pressão indevida da conformidade e ainda manter nossas conexões sociais? A chave não é se tornar um rebelde por princípio, mas cultivar a autoconsciência e a coragem. Primeiro, reconheça a pressão. Quando sentir aquele desconforto, aquela vontade de concordar, mesmo quando não concorda. Pare e pergunte a si mesmo: estou concordando porque realmente acredito nisso? Ou porque tenho medo de ser o único a discordar? Simplesmente nomear o sentimento já diminui seu poder sobre você. Segundo, lembre-se de que a discordância não é uma traição. Em muitos casos, questionar o status quo é a coisa mais valiosa que você pode fazer por um grupo. Um único dissidente pode quebrar o feitiço da conformidade. Nos estudos de Asch, quando apenas um outro ator era instruído a dar a resposta correta, a taxa de conformidade do participante real caía drasticamente. A presença de um único aliado nos dá a coragem de defender o que acreditamos. Seja esse aliado para os outros. Terceiro, pratique a discordância em situações de baixo risco. Comece com coisas pequenas. Dê sua opinião honesta sobre um filme, mesmo que seja diferente da de seus amigos. Sugira um restaurante diferente. Esses pequenos atos de independência fortalecem o seu músculo da coragem e tornam mais fácil se manifestar quando as apostas são mais altas. E, finalmente, encontre sua tribo. Cerque-se de pessoas que valorizam a autenticidade e o pensamento independente, que o respeitam por suas opiniões, mesmo quando elas divergem das delas. Um ambiente seguro onde a discordância é bem-vinda e não punida é o melhor antídoto para a conformidade tóxica. A jornada para sair da sombra do grupo e abraçar sua própria voz não é fácil. Exige coragem, autoconhecimento e uma disposição para, às vezes, se sentir desconfortável. Mas a recompensa é imensa. É a liberdade de viver de acordo com seus próprios valores, a integridade de falar sua verdade e a capacidade de contribuir genuinamente para os grupos dos quais você faz parte, não como um eco, mas como uma voz única e valiosa. A próxima vez que você se encontrar naquela encruzilhada, com a multidão indo para um lado e sua bússola interna apontando para o outro, lembre-se daquela figura hesitante. Lembre-se de que sua perspectiva única tem valor. A solidão momentânea de se destacar é muitas vezes um preço pequeno a pagar pela integridade de ser fiel a si mesmo. E no final, são as vozes que ousam ser diferentes que mudam o mundo. Obrigado por assistir. Se você se identificou com essa jornada e quer explorar mais sobre a mente humana, não se esqueça de se inscrever
e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!